Agora sim, ó. Saúde, Saúde. saúde, saúde. A gente está inovando a nossa live, gente. Agora toda live de quinta-noite tem que ter uma taça de vinho, inclusive para quem estiver assistindo, né? Acompanhar a gente na vibe. Falei, Maurício. Por favor, né? Aliás, Ó, o Nelson já a deu ideia é fazer saúde um também. barzinho. Saúde, Nelson, saúde. Amor, amanhã a A gente ideia é vai sair um bater as pouquinho. tacinhas. Fiquei sabendo que o jantar foi bom, viu, Nelson? Foi elogiado hoje o jantar. Tá vendo? Não é para Foi qualquer uma, elogiado. né? Foi elogiado. Tá? Posso falar isso tranquilamente. E você, como está nesse feriado, minha cara Tô, Lê? tô ótima. Eu tinha um namorado que ia ficar comigo hoje o dia inteiro, mas que resolveu trabalhar, então eu também trabalhei o dia inteiro. Olha só, Certo. Isso não foi indireta, não, né? não é só para encher o saco mesmo. Ai, Ah, muito que bom, muito beleza, que bom. delícia, que delícia. Nuri, boa. Então vamos começar Ai, aí Ale. nosso bate-papo? Explica primeiro para essas Bora, eu sei pessoas por que. que que a gente resolveu inovar aqui na taça de vinho e na loucura toda que a gente pretende fazer. Foi semana passada a conversa, né, Ale? A gente estava É, tendo. Que as lives elas são muito bacanas, muito importantes, né? Os conteúdos que surgem e tudo mais, tal, tal. E é interessante que, assim, sempre falando a coisa ideal, né? A coisa certinha, né? Coisa bacana. Só que, cara, entre o ideal e a realidade, uau, né? Então a proposta é, primeiro, falar coisas assim, as nossa humanidade, né? Os nossos acertos, os nossos erros, e nada melhor do que fazer isso de modo descontraído, né? Então o convite para todo mundo também é que estejam aí bem confortáveis, né? Nas suas bebidas, nos seus petiscos, né? Para curtir e interagir. Né, interagir com a gente nesse bate-papo. Né? É como se estivesse no barzinho, só que não está no barzinho. Essa é a ideia. é só E, barzinho por escrito. e outra coisa também, eu não sei o quanto você se reparou nisso semana passada, Lê, mas assim, a minha proposta tirou você daquele lugar de Pedro Bial, né? E agora você também passa a estar na roda viva, né? Tá certo? Né? Tirei você do Boa. Pedro Bial. Tá vendo? Boa, Marília Gabriela, Pedro Bial, saiu tudo. Agora eu fico respondendo é também. As isso aí. pessoas quiseram começar a me perguntar as coisas. Eu chamo aqui para entrevistar e a pessoa começa a me perguntar. Ah, Que negócio é esse, né? exatamente. Ó, Bom, Fernandinha, ô Fernanda, conseguiu. O baby dela deu um descanso para ela. Bem-vinda, Fernanda. Rodrigo entrou também. Muito bom. Marília Gabriela, Isis falando aí, tá vendo? Maria Gabriela. Você sabe que eu tenho o quê de Maria Gabriela, né? É. Da onde vem Eu isso, meu adoro filho? óculos. Eu adoro óculos. Ó, sabe que uma amiga me deu a ideia de eu arrumar um patrocinador de óculos para ficar trocando nas lives aqui. Eu achei bem legal. Gente, se alguém conhecer aí uma ótica, queira patrocinar, a gente aceita, nem que seja sem a lente. Já pensou? Várias armações sem a lente. Vai ser uma É, eu tava beleza. aqui, eu tava aqui hoje. Eu vou no pretinho básico, vou no azul, no vermelho, no transparente. Aí foi. Pretinho básico hoje. Tá vendo? Muito bem. Uhum. Aí, Boa, Rodrigo boa. falando que te conhece da faculdade. O Rodrigo ele tentou passar a cola para mim, ele tentou fazer eu me informar antes, mas não conseguiu. Grande Rodrigo. Ele me conheceu magro também, o Rodrigo, viu? Ah, Grande mas Drigão. esses Um detalhes a beijo nesse gente coração, velho. deixa esses detalhes para lá. Bom, Deixamos, deixamos. Diga. olha, Luciano, esse cara tem uma história maravilhosa. Luciano, beijo no coração, cara. acho que a gente pode começar pedindo para quem está aqui já, de repente, colocar aí o que essa pessoa entende desse convite, né? Desse tema. A vida é sua, estrague-a como quiser. Para depois a gente até utilizar esses insumos. Mas que a nossa Boa. dinâmica aqui pretende, primeiro, a gente dar uma esmiuçada no que essa frase significa para cada um. E aí depois a gente fazer uma colcha de retalho mesmo sobre essas percepções
e também contemplando o que as pessoas trazem, né? Isso. E antes disso, Ale, vale a gente se apresentar. E aí a gente começa por você. Ah, Fale um pouquinho de você, mas assim, sem o lado profissional, primeiro o seu lado pessoal, aí depois você fala sobre o seu lado profissional. Por favor, Ale. tá vendo, gente, como que as pessoas são? Elas são danadas, vingativas. Nem é escorpiano e quer fazer essas coisas comigo. Mas eu topo o desafio. Vai Bom, lá. para quem não me conhece, né, eu sou a Alessandra Canuto. Para quem me conhece, eu também sou. Eu adoro quando os, os palestrantes falam isso. Eu acho tão sem graça, mas é engraçado, né? Porque a gente é a mesma pessoa, para quem conhece a gente, para quem não conhece. Mas eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa que tem muita energia, que tem dificuldade de fazer uma coisa só de cada vez. Eu fico com várias abas abertas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, hoje à tarde, assim, eu estava fazendo alinhamento de pré-treinamento com o diretor, fazendo uma proposta para um cliente, fazendo uma atividade aqui de casa, pendurando uma roupa, e assim eu vou na vida, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que adora esse negócio de multitask, apesar de eu saber conscientemente que o cérebro só faz uma coisa de cada vez. Eu fico tentando desafiar ele, né? Mas daí de vez em quando também eu me deparo com a questão de que eu escaca em alguma coisa. Aí eu volto e eu falo, esse negócio de multitask não rola, né? Mas eu não consigo mudar isso, menina, é mais forte que eu. E eu sou Aliás, tem uma a ver com o pessoa. assunto de hoje, né? Bem a ver. E aí eu também acho que eu sou uma pessoa que gosta de se reinventar e de inventar. Ah, e tem uma outra coisa que eu adoro, gente, adoro, nasci para isso. Até brinquei hoje à tarde, que eu adoro provocar as pessoas. No sentido Hum. positivo, de repente, fazer ela experimentar um lugar que ela ainda não experimentou, entendeu? De vez em quando também faço isso com quem não deve, e na hora que também não deve, porque eu tenho que fazer quando eu sou paga para isso, né? Mas de vez em quando eu faço de graça mesmo. E aí não dá muito certo também. Tá no DNA. Você vê várias coisas hoje. Já falei bastante de mim sem o trabalho. E profissionalmente? Bom, profissionalmente, como eu não consigo fazer só uma coisa, né? Eu faço várias. Então, eu amo dar treinamento, é a minha principal diversão profissional. Eu falo que é uma diversão profissional porque eu realmente me sinto igual a Ivete Sangalo, gente. A Ivete Sangalo não fala que não trabalha, ela só se diverte, cada show é uma diversão. Para mim é assim o treinamento. Cada treinamento é um show da Ivete, só que eu não tenho aquela altura dela, né? Não tenho o jatinho dela, mas até que eu tô saindo de um lugar para outro bem rápido nesse mundo online aqui, só com um clique. E além de dar treinamento, eu faço coach para executivos, né? E que aí eu aproveito o meu lado de gostar de provocar, eles adoram. Eu amo quando meus coaches me encontram na porta e falam, hoje eu não quero falar com você. Aí eu não sei o que ele veio fazer no escritório, mas ele já me dá um oi assim bem amoroso. E também as constelações organizacionais, né? As constelações sistêmicas e tudo que gira em torno delas aí. E recentemente também estou me aventurando aí de entrar nesse mundo do aconselhamento dentro das organizações. Vamos ver como é que vai reverberar. Isso ainda é uma coisa que eu Vai ser um estou sucesso. tateando. Vai ser Então, um sucesso. 4 coisas aí, 4 frentes. Boa. Obrigado. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Ai, vamos lá, vamos lá. Você quer começar falando o que você entende dessa frase aí? A vida é sua, estrague-a como quiser. E eu não vi ainda o pessoal se colocou as coisas aqui sobre isso. Ah, o Rodrigo colocou, né? Estrago ela como eu quero, comendo o que eu quero. Boa. Boa, Rodrigão. Ah, gente, coloca aqui, como é que o que você entende dessa frase? Enquanto isso, Maurício Olha fala. o Alan, meu queridíssimo Alan, um beijo no coração do Alan. Esse cara me aguentou no Sul por mais de um ano. Esse merece um prêmio, viu?
Então, a provocação é assim. ah, Vocês vão reparar que assim, a Alessandra ela é craque, né? Ela está super envolvida nessa questão de lives, né? E ela trouxe, eu fiz umas anotações aqui, rapidamente, assim, falou sobre conselho estratégico, conversas corajosas, sobre controle, confiança, deu aí soluções de educação à distância, gestão animal, ontem com o André, que eu descobri que eu tenho perfil de hipopótamo e tudo mais, tal, coisas super legais, né? Aí no convite dela, ela manda que é para desconstrução da perfeição. Olha que beleza, né? Chamou a pessoa certa, né? Desconstruir a perfeição. Então, bora. E aí, na nossa conversa, veio, cara, que provocação que a gente pode fazer? E aí, provocação a Bujanra, né? Quem conheceu tem a história da Bujanra. Quem não conhece, é lá, dá um Google, né? Antônio Bujanra. Ele tinha uma inteligência, uma sagacidade, um humor cínico, único, assim. Ele provocava com uma maestria, né? E uma das melhores frases, uma das mais conhecidas frases que ele soltou é essa, né? A vida é sua, estrague-a como quiser, né? Aí, como ela bateu para mim ali, eu vou te falar que, assim, primeiro, eu fiquei com raiva dela, né? Eu fiquei com uma certa raiva dela, porque era como se ele estivesse dando de ombros para mim, sabe? Eu falei, cara, faz o que quiser, meio que bateu assim, faz o que você quiser. E até não faça nada se quiser também, né? Ah, o que vem aqui, veio agora a letra, como é que é a letra do pagodeiro lá, do Zeca Pagodinha? Ah, Deixa, qual dela? deixa a vida me levar, a Ah, vida deixa a leva vida me eu, né? levar. Isso, então. Eu falei assim, pô, será que ele está falando isso, né? Não, na realidade, é muito ao contrário disso, né? Não é uma segunda leitura dela, cara, é de uma responsabilização total. Ela joga a vida no peito, né? Tá na minha responsabilidade o negócio. Então, quando fala lá, cara, a vida é sua, estrague-a como quiser, uau, é de um empoderamento tremendo. Primeiro, aí comecei a quebrar ela, tá ali. Por exemplo, cara, como quiser. Legal, eu bati a vida no peito. Eu sou responsável, me apropriei desse negócio. Maravilha, delícia. Para onde eu vou, né? O que eu faço com ela? Você quer me falar o que eu faço com ela? Eu agradeço ali. O que eu faço com a minha vida, né? Problema seu. O problema é meu, né, cara? Então aí vem a questão de achar propósito, né? Então essa frase ela vai fundo se você pega e fica filosofando em cima dela, né? E posso falar aqui para vocês, que eu tive uma boa parte da minha vida que eu não tinha encontrado ainda esse propósito meu, né? O meu porquê, né? Tem um Mark Twain que ele fala assim: você tem dois dias importantes na sua vida, né? Quando você nasce e quando você descobre por que nasceu, né? Eu demorei para descobrir por que eu tô nesse mundo aqui. Isso eu fui descobrir com 36. O Rodrigo está aí, ele sabe que eu na engenharia o pessoal falava que eu tinha cara de psicólogo, né? Então, cara, o que o pessoal tava falando? Cris Herrera, um beijo para você. Demorei para entender qual era o meu propósito. E até aí, cara, fiz um monte de decisão equivocada que me levou longe do meu Mauricinho, né? Minha essência, né? Então já começou por aí, né? Essa importância de ter um propósito. E, ok, entendi meu propósito, beleza, achei não, né? Construí meu propósito, me vi nele. Aí vou tomar as ações, vou fazer minhas escolhas em cima dele. E quando a gente escolhe, cara, eu posso acertar, maravilha, como eu posso fazer uma grande besteira, né? Eu posso errar também, mesmo tendo sabendo os meus valores, sabendo para onde eu quero ir, cara, nem sempre dá certo, né? Então aí vem como é que eu reajo aos meus erros, né? E fiz muito erro, mesmo tendo achado meu propósito, né? Sem propósito, então, nossa senhora, cada história, né? Você já viu um padre ou alguém aqui que está acompanhando? Olha a Cris, o engenheiro que gosta de escrever. É, Cris, verdade. Até hoje, viu, Cris? O... Você já viu alguma vez, ou vocês já viram, no meio de um casamento, o padre chegar para o noivo e perguntar: meu filho, você está prestando atenção? Isso aconteceu com você? Já,
Já viu isso? Aconteceu comigo, Que né? horror, Até, hein? Se eu fosse tua mulher, não, não, se eu fosse a noiva, eu te dava um cutucão, meu, com salto, mas com agulha, assim, sabe? Tá. cara, não, foi fantástico, foi fantástico, não, foi maravilhoso. Até, depois eu fiquei assim, cara, eu queria voltar para ele e perguntar assim, mas vem cá, quando você perguntou isso, eu estou prestando atenção, é naquele momento específico ou na minha vida, né? Porque eu estava realmente assim, deixando a vida levar, né? Ó, Luciano, essa letra do Skank também, né? É, Aquela lá, como é vou que é? deixar Vou deixar a a vida me vida me levar, né? levar pra É onde isso aí. ela quiser. Então é importante a gente ter o nosso propósito, saber dele, né? E tomar, assim, fazer as escolhas sabendo que vai errar, né? E aí como é que a gente convive com ele, né? Eu já me chicoteei bastante errando, né? Até bem pouco tempo atrás. Isso é para mim que bateu assim essa fase. Primeiro com uma certa raiva, tipo assim, ele bateu de ombros, mas depois eu fui entrando nela e falei, cara, nos pega nessa frase. Tem muita coisa. E para você, como é que foi quando eu trouxe essa frase aí? Então, logo que eu bati o olho nela, eu já adorei, né? Que ela provoca uma certa indignação para mim, assim. Como assim, né? Oi? Sempre que eu tenho essa Hum, reação, oi, eu acho interessante porque tem alguma coisa ali. E para mim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Ela vem com vários clusters, assim, vários grupos de ideias na órbita dessa frase. Um grupo de ideia, para mim, tem a ver com escolhas, né? Faz o que quiser, meu querido, você escolhe, né? hum, Então, isso é muito interessante. Outra coisa que eu vejo quando ouço essa frase, assim, outro grupo de ideias, é muito voltado para a ação, porque diz respeito a fazer algo, mesmo que seja fazer nada. Né? Fazer nada é fazer alguma coisa. Né? E aí junta uhum, isso com escolhas, uhum. ou seja, eu decido e eu atuo. Então, é uma frase que traz um movimento, né? Aí o Nelson está escrevendo assim, aceitando, grupo tapa na cara. A frase do grupo tapa na cara. Hum, É muito bom. Mas ela, juntando com a frase aqui, já fazendo uma coisa de retalhos, né? Já vai captando aí que o povo está escrevendo. O povo está bem musical hoje. Com a música do Skank na parte que fala Deixa a sorte me buscar, sabe que eu tenho uma percepção da vida, eu quase que enxergo hum, com os olhos um movimento entre nós e o que acontece com a gente, entre nós e eu chamo de existência, né? Esse mundo que orbita a minha volta. E aí no A Vida é Sua, faça, estrague como quiser, tem um empoderamento, né? Tem um empoderamento bom aí, que te dá todas as possibilidades. Mas o que eu enxergo, que eu te falo que é quase que realmente com a retina aqui, né, com os olhos, é a questão do que a gente movimenta, na direção do que a gente vai, mesmo sem sair do lugar, sobre como isso reverbera para nós. Então, quem já trouxe aí no começo a autorresponsabilidade, tudo isso, né? Tem um cluster aí, tem um grupo de consequências junto com toda essa mistura. E aí, para mim, tem um lance de movimentar-se. Para mim ficou muito nítido, por exemplo, agora na época da pandemia. Apesar de eu já hum, ter visto isso na minha vida, em alguns momentos que eu a estraguei. hum. Coisas que eu fiz que deram caca de volta, assim, né? Por exemplo, num relacionamento de casado, né? A gente tenta fazer coisas, por exemplo, fazer a parte do outro, não só a sua parte. Isso é uma coisa que volta, tipo, te detonando, porque só te desqualifica e te diminui a força. Fazer as Uhum. coisas com os filhos. Eu lembro, já fazendo a lavagem da roupa suja das cacas aqui, estrague como quiser. Eu lembro de uma vez eu estar numa formação e a gente está falando não está falando diretamente de educação, mas sobre essa parte de responsabilidade de cada um, né?
E uma vez a facilitadora falou para mim, é, estava falando da minha soberba, né? Na verdade não era da minha, era do grupo, mas eu tomei ela para mim. Que era Uhum. Deus saber o que era melhor para os meus filhos. E aí, óbvio, né? Sua mãe, ó, como assim que ela quer falar para mim que eu não sou a pessoa que sabe o que é melhor para eles? Tá louca? Como, né? Como? E de repente eu me dei conta que eu estava realmente sendo soberba na educação deles, por exemplo, quando eu achava que, ao definir para eles o que era melhor, eu tirava deles totalmente o poder de decidir e de aprender com a decisão. Né? Uhum. Era muito. Eu brinco que beirava crueldade isso. Por amor, você Por quer demonstrar proteção. cuidado, proteção, afeto, e você simplesmente tira a possibilidade da pessoa ter a sua própria experiência, né? E isso, obviamente, você revê num adolescente que tem reações adversas. E assim a gente vai, por isso que eu falo que é quase visível hoje para mim, né? Quase visível Uhum. enxergar essa questão da movimentação que eu faço e da movimentação que volta. E agora na pandemia, por exemplo, já é uma coisa mais positiva, né? Não tão caca, mas quando estava aquela paradeira toda, né, do começo, todo mundo meio paralisado e tudo, e eu também aproveitei, confesso aqui publicamente que eu aproveitei aqueles primeiros dias Miniférias. para tirar férias sem culpa, né? Uhum. Aí, passando isso, eu falei assim, não, gente, eu preciso ver o que eu faço com isso. Afinal, a vida é minha, eu estrago ela como quiser, né? Se eu continuasse parada Uhum. lá, ela com certeza ia dar uma desestragada. E aí eu comecei a resolver, graças a Isis, que está aqui também, fazer as lives. Né? Afinal, eu vivo de contato, de relacionamento, de entrega para o outro. É isso, é esse meu papel no mundo, né? Entregar para o outro uma possibilidade de refletir, pensar, mudar se quiser. E eu falei, gente, eu Uhum. preciso fazer isso. Foi inacreditável, foi eu começar a fazer esse movimento de entregar. Rapidamente eu comecei a ter movimentos na minha direção de me solicitar trabalhos, entregas, transformações do que era presencial para online. E aí me vem muito forte essa frase: a vida é sua, tipo, estrague-a como quiser. Dependendo do que a gente escolhe, na direção que a gente vai, a ação que a gente toma, é uma frase muito de empoderamento, né? Sim, É o que vai sim. acontecer depois, né, na volta. Sabe que essa questão da escolha, eu não sei nem se a gente, eu não sei se o Luciano está aqui ainda, mas eu tenho a impressão que a gente falou um pouquinho de escolha quando eu conheci o Luciano. Conheci o Luciano no treinamento lá em Minas. Ela me remete muito. Não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Viktor Frankl, Já. né? Ele tem lá o Em Busca de Sentido, né? Para quem não conhece, o Viktor Frankl, ele era um psiquiatra austríaco, judeu que morava em território nazista justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Em 42 ele foi parar no gueto com a família, e aí depois ele passou 3 anos em campo de concentração, em 3 campos de concentração. 2 anos e meio em 3 campos de concentração. Ele sobreviveu, a família não, né? A esposa foi morta, a mãe foi morta, a filha foi morta. Jesus. E ele dessa vivência, ele falou, cara, ele começou a observar que quem tinha mais chance de sobreviver era quem encontrava algum significado de estar ali, né? Essa foi a observação dele. E ele encontrou o significado dele no campo de concentração. Cara, eu vou aprender alguma coisa com isso, eu vou formular uma teoria em cima disso e vou passar para frente. Esse foi o significado que ele encontrou lá, né? Então, em cima disso, ele falava a questão entre o que acontece e como eu reajo, eu tenho 100% de escolha do que fazer, né? Da minha reação. Isso foi válido, e foi válido até o início do século agora, né? Aí com a neurociência e tudo mais, a gente está descobrindo que é metade, assim, 50% na realidade, se eu vejo o copo meio cheio ou meio vazio, é genético. 50% é genético. Mas 40% tá com a gente, Uhum. né? Tá com a gente. Aí eu consigo escolher, cara, agir de um modo mais propositivo, né? Ou mais reativo, né?
E fica mais fácil a gente ser propositivo quando a gente tem o nosso sentido, né? Quando a gente acha um sentido, um propósito na vida. Você tem seu propósito. E aí você foi gerando movimentos para chegar perto desse propósito num novo contexto. Essa foi a provocação que você fez, né? Da mesma coisa, né, eu deste lado, né? E aí me remeteu agora Viktor Frankl por causa dessa questão da escolha, que ele é muito forte com relação à escolha, com esse parênteses hoje, que é 50% é genético, e aí não tem o que fazer. E aí Ó, você está falando... Oi. não, pode falar aí, né? Que a Isis colocou uma outra música aqui do Caetano. Encare e assuma a dor e a delícia de ser o que é. Ó, profundo. Ela gosta do Caetano e dos filhos do Caetano também. Ó, o Ela curte, Rodrigo ela aí, a curte. maldita genética da triglicérides, do triglicérides. Sério, Drigão? Então temos a mesma genética, vamos lá. Pior é que eu não ajudo, viu, Rodrigo? É, enfim, são escolhas, né? Em algum momento eu vou pagar o preço dessa escolha, né? Ou Não não, tem né? jeito. Ou não, né? Também, sei lá. Morre antes. Agora a gente está. É, pois é, de outra coisa, né? Menina, bom, depois eu conto essa história. E é interessante que mesmo quando a gente sabe, tem o propósito, como a gente é capaz de fazer caca, né? Isso é muito bacana. E aí vem com outros assuntos que você tem discutido, né? Sobre os sabotadores e tudo Não, mais. aí que eu ia E aí eu chegar. tenho um que. É, e aí eu tenho um que não é nem sabotador, né? Foi a questão do ego mesmo, sabe? Às vezes por causa de ego, a gente faz umas besteiras tremenda, né? E aí trago tranquilamente assim. Teve uma situação, por exemplo, onde eu estava atuando no ambiente e que eu era reconhecido como recebendo mais projetos difíceis. Esse era o reconhecimento, né? Então, cliente crítico ou crica, vai para o mal, né? Cliente difícil, projeto bucha, vai para o mal. Esse era o reconhecimento. E era um ambiente de projetos educacionais, né? Corporativos, maravilha. E aí chegou um. E eu como encarava aquilo? O ego fica gostoso, né? Poxa, que bacana, né? Estou sendo reconhecido, né? Já estava quase tendo um burnout, mas estou sendo reconhecido. Até que chegou um projeto, não sei se ali está, acho que não, que ele não era educacional. Ele era para rever todo o modelo comercial de determinada empresa. Tinha nada a ver, não tinha nada a ver comigo, com o meu ambiente, apesar de trabalhar na área comercial de um banco, não tinha nada a ver comigo. O que eu podia ter feito? Me fala. Ter Falar que é falado não, né? melhor não, né? É melhor não, né? Melhor não, deixa, né? Mas aí veio quem, né? Veio o ego, né? Não, vamos fazer O esse negócio bonzão, né? funcionar O bonzão. bonito, bonzão, né? Pô. Adivinha o que aconteceu, né, cara? Tá. Caca, né, cara? Caca. Se era para dar 400 pau de lucro, deu empate no projeto. O negócio foi feio mesmo, foi um tombo. Por quê? Deixei o ego passar na frente. Entendeu? Então, assim, mesmo às vezes quando a gente tem, claro que a gente quer e tudo mais, a gente dá umas escorregadas, assim, fenomenais, né? Porque os nossos pensamentos internos, assim, eles tomam conta. Quando você Sim. vai ver, foi. E aí você está falando de autossabotagem, né? E esses dias ouvindo o professor Delcio, lá do IDES, ele é incrível, gente, eu adoro aquele cara. E aí ele estava lembrando, né, de como a gente consegue se autossabotar. Além dos 10 sabotadores que a gente conhece lá, esses critérios que ele traz aqui para a gente refletir, ele está dentro de, pode estar dentro de qualquer um deles lá. Mas aí tem um a mais que é a cereja do bolo para mim. Quando a gente está falando que a vida é sua, faça, né, estrague-a como quiser. Ele traz que para a gente se sabotar, a gente pode fazer birra, né? Sabe, birrinha de Uhum, criança? A gente faz aquela birrinha uhum, só para dificultar a nossa situação e se sabotar. A gente pode uhum, gerar expiação para a gente mesmo, tipo querer se castigar, porque de repente a gente fez alguma coisa que a gente acha que não foi legal, e aí para a gente compensar a nossa própria consciência, a gente faz alguma coisa que vai dar uma caca para a gente. Né? Então, estrague como quiser, faça a sua expiação. É só você escolher, tem um catálogo de formas de uhum, sofrer expiação. E aí ele traz também a questão do autossacrifício. O autossacrifício também é uma forma de autossabotagem, né?
vai lá, se sacrifica, né? Acredita que tem que sofrer e tudo mais. Duro, né? Duro. Mas ele traz uma que é muito da visão sistêmica, né? É mais peculiar, mas ela é real para todos nós. Não tem um ser aqui que eu não conheço que tem essa daí, essa sabotagem, que é a sabotagem da lealdade ao nosso sistema. O que é essa lealdade ao nosso sistema? É, por exemplo, eu vou falar de mim que deve estar mais fácil de todo mundo entender. Eu me saboto, por exemplo, eu estudo pra caramba, eu me capacito, eu dou o meu melhor nas entregas e tudo mais. Mas eu faço parte, por exemplo, de uma família onde as pessoas antes de mim, a grande geração antes de mim, principalmente as mulheres, não obtiveram sucesso profissional, né? E uma forma de eu saber que eu faço parte dessa família é sendo leal a essa família. Ser leal a essa família é ser parecida com ela, é viver como ela, é acreditar no que a minha família, as mulheres da minha família acreditam e tudo mais. E eu, por muito tempo, mas por muito tempo, me sabotei sendo leal a essa verdade. Sendo que é uma verdade que não é verdade, porque tudo que todos os nossos antecessores, toda a nossa geração anterior quer da gente é que a gente seja feliz, que a gente seja bem-sucedido, que a gente seja uma versão ainda melhor que eles e que a gente honre todo o sofrimento e desgaste que eles tiveram, fazendo da nossa vida uma vida melhor. Né? Só que a gente é muito anta e a gente fica apegado, não estrague a vida como quiser, e aí fala, não, você é igual minha mãe, igual minha tia, igual minha avó, igual minha bisavó. Então, todo mundo, bem conscientemente, eu vou me ferrar, entendeu? Para fazer parte desse grupo. Porque a sensação de não ser igual dá um distanciamento, dá um medo de ser excluído, dá um medo das pessoas não te reconhecer, ou então, de repente, das pessoas começarem a te criticar, que você prefere cagar a sua vida, fazer caquinha, né? Mas se manter no grupo. E aí eu Perdendo a achei autenticidade. exato, total. E aí a autossabotagem acontece sem a gente nem sequer perceber. Quantas pessoas que estão aqui trocando ideia com a gente, de repente podem se dar conta que estão sendo leal ao seu sistema sem perceber e se sabotando, né? E tem tantas maneiras de ser leal. Você falando assim é que um pouco do que aconteceu depois. Que aí, tendo tido a caca, voltando ao primeiro exemplo, tendo tido a caca, eu tenho um sabotador crítico que ele é maravilhoso, né? Eu fiquei me chicoteando por 3 semanas, assim, né? Por 3 semanas eu fiquei que é a questão, que é o perigo do excesso pode parecer autorresponsabilização, né? Não, eu sou responsável, né? Pode parecer, mas não é, né? É o perigo dessa palavra autorresponsabilização até onde ela vai, né? Na realidade, é algo compartilhado. Tinha uma cadeia de compartilhamento ali, de responsabilidade de tomada de decisão, onde eu fazia parte, né? Onde eu também fui leal, né? Não fui autêntico ao ponto de chegar a falar, cara, não vamos pegar esse negócio, não vou fazer, pode passar para outro, né? O famoso falar não, né? E aí aconteceu tudo, ou seja, não fui autêntico para fazer parte do grupo. E também fiquei me escoteando, né? Que até bem pouco tempo atrás, o meu lado crítico era muito forte. Hoje eu fico fazendo um exercício muito forte de não me chicotear. Aí me veio uma curiosidade, como é que você reage aos seus erros, minha cara Lê? Eu? Então, depende da fase, né? Antes da fase mais consciente de mim mesma, eu me escondia de mim mesma. Se eu contava uma história, eu sou uma ótima contadora de histórias internas. Eu conto várias histórias criativas para mim mesma, entendeu? Aí eu falava para mim mesma, tá vendo? Você não é capaz, você não está pronta ainda. Por que você quer se meter a fazer as coisas? Você não sei o quê, você não sei o que lá. É um chicoteamento interno, assim, sabe? Era assim. Tá. Agora, eu procuro ficar com a parte do aprendizado. Não que eu tenha me libertar totalmente do chicoteamento. Ele ainda vem de cara, porque a primeira pergunta que eu faço é o que eu fiz de caca? Ou assim, o que eu poderia ter feito melhor e não fiz? Né? Onde que eu me economizei? Mas eu saio mais rápido. E eu estou agora utilizando uma estratégia de fazer 3 perguntas para mim para identificar logo onde eu caguei, entendeu? Eu logo identifico onde eu faço caca.
E Você aí, pode as três. compartilhar as perguntas? Sim, inclusive no escritório, esses dias eu escrevi, pus um quadrinho lá, bem bonitinho. Eu pus um porta-retrato em cima da minha mesa para eu olhar para elas todo santo dia. Porque eu vejo que a gente Hum. faz caca, primeiro, quando a gente, de alguma forma, sem querer, sem perceber, a gente se exclui ou exclui outros daquele contexto que a gente está vivendo. Quando tem exclusão na história, dá caca. Outra coisa, quando eu saio do meu lugar. Eu também recentemente, aí já um recente um pouco mais para trás deste ano, passei por uma situação parecida com a sua, de projeto, aonde eu, como consultora, quis atuar como coordenadora, entendeu? E aí, Ah, para salvar, né? Sabe aquela coisa para salvar? hum. Não, vamos salvar. Aham. E aí, quando eu vi, eu Pegou um já papel tinha. que não era seu. Peguei um papel que não era meu, e aí, obviamente, deu caca, né? Então, me pergunto, peraí, vamos ver se a ordem está ok, se eu estou no meu lugar. É a segunda pergunta que eu faço. E a terceira pergunta que eu faço é, está tendo equilíbrio nesse negócio aqui, nessa situação? Teve equilíbrio entre a minha parte e a outra parte, ou as outras partes? Porque também quando não tem equilíbrio, dá caca. E aí, quando eu tenho a resposta de qual das três, ou duas, ou as três, eu, de repente, não contemplei, aí eu rapidamente sei como é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de positivo, e aí tem dado uma velocidade maior para o meu aprendizado. Então, agora eu não erro mais, eu aprendo, entendeu? Ou eu acerto ou eu aprendo. Menina, eu preciso chegar nesse estágio aí. Não sei. Dizem que a sabedoria vem com a idade, né? Vai Aí vem se aquela ferrar, frase, eu tenho que Maurício. morrer antes. Não, não, não. Vem aquela frase que eu adoro, que é assim, eu tenho que morrer antes de chegar na sabedoria, né? Porque para mim vai ser bom. O- Mas eu quero chegar nesse ponto de ter essas frases assim, prontas, essas perguntas prontas. Porque para mim, como funciona, eu estou me pegando muito assim. Eu estou sofrendo alguma coisa. Se eu estou sofrendo, pronto, eu levanto uma bandeirinha amarela. Né? Aí eu fico vendo assim, porque o sabotador ele está lá, né? Ele atua nisso. Né? Então, se me vem um sofrimento, uma dor psicológica, opa, aí eu fico me questionando, porque eu sei os meus quais são, né? Aí eu fico procurando qual deles que está me ferrando a vida, entendeu? E aí eu coloco ele, tento colocar ele no lugar dele. É esse exercício que eu tô. Eu não cheguei ainda nas perguntas, vou chegar nas Eu te perguntas, viu? empresto as três perguntas. Você vai Boa, ver que é obrigado. batata, menino. Esse negócio busca a causa raiz. Excelente, amei. Vou adotar. Ó, o teu amigo Rodrigo está falando que ele tem uma definição de sabedoria. Se quiser, ele escreve aqui. Por favor, Rodrigo, a gente adora essas definições. Eu imagino que deve ser maravilhosa. Olha, tinha parado aqui o meu história aqui tinha parado. Ah, dá uma Olha mexidinha só, no dedo aí que ele se move de olha novo. só. Tinha parado na música da Isis. Aí. Rodrigo, coloca, cara, por favor. E o Por Nelson favor. estava rindo aqui. Do que você estava rindo, senhor Nelson, da Fora do Filtro? Conte para nós qual é a graça. Porque ele com certeza deve saber de alguma coisa por trás que está sendo dita. Esse menino é terrível. Essa Cris. Ai, Cris, que saudade de você, menina, de você e da sua irmã. O que ela e a irmã dela me ajudaram na vida são dois anjinhos, assim, né? E ela fez parte assim de uma fase onde eu estava me descobrindo. Não tinha me descoberto ainda, né? Quando eu saí de trabalhar de pertinho delas, é que eu acabei descobrindo meu propósito de vida. Então ela viu bastante o Maurício batendo cabeça para lá e para cá. Tenho ela no coração. Ela é irmã dela, lá no banco. Como me abriram porta essas meninas, viu? Ah, sabedoria com a idade. Ele está rindo aqui, palhaço. Eu É, ia sabedoria com a falar, idade. Nelson, é como um bom velho, é porque ele tem 43, mas ele parece que tem 83. Eu ia falar para ele, eu ia dar uma moral para ele, falando que o vinho não tem o mesmo sabor sem ele perto de mim. Mas agora, depois dessa velhice aí, mais Nelson, você vale, vai, perdeu uma mais vale. oportunidade agora, viu, meu caro? Mais vale, amor, vai, vale. Não tem o mesmo gostinho, tá faltando aqui. Sabe Ai, que eu tô começando a tomar água já, porque eu não sou de tomar muito vinho, né? que horror, Maurício, não deu nem duas goladas. Deixa eu te falar, ó, Não. já deu 45 minutos de live aqui. Vamos fechando para o Instagram não derrubar a gente, né? Quem tá aqui com a gente, se puder, escreve uma. Ah, ele tá com 42, eu sempre envelheço ele. E o Ó, o Rodrigo Rodrigo, colocou aqui, ó.
Fala aí, Lê para mim, Maurício. por favor, né? Ah, eu leio. A Algo, sabedoria. Vai lá. vamos lá. Algo que se adquire com experiência de vida, vivenciando coisas e aprimorando suas percepções do mundo, mas sabedoria não significa a visão do que você tem sobre a vida, mas a visão do que. Acho que ele deve estar escrevendo mais. Ainda falta completar a frase. Ah, do que existe entre você e tudo que o cerca. Esse menino é profundo, né, rapaz? Rodrigo é inteligente pra Sabedoria caramba. requer humildade para poder escutar diversos pontos de vista, entendendo a complexidade da natureza e as forças que a fazem existir. E por isso que nem ainda tem continuidade. Esse menino é muito profundo, viu? Pelo amor. A gente tem que É. fazer um desse ao vivo, gente, para falar sobre essa frase. Já, já. Rodrigo, você me fez lembrar uma frase de Guimarães Rosa. Olha só, hoje eu tô... Isso que eu fiz engenharia, né? Guimarães Rosa, ele tinha uma frase que era assim: eu quase não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Ah, ele terminou aqui, Ele ó. brincava com isso. E por isso que nem todos com experiência são sábios, pois o exercício da humildade requer muito mais esforço do que os pensamentos que querem sair pela sua boca. E para mim este é o grande desafio a se alcançar. Ai, ai. Como é que a gente pode fechar essa Humildade, conversa, Maurício? humildade é a gente se colocar no nosso lugar, reconhecer que a gente é ao mesmo tempo que a gente é um milagre, né, de estar aqui. Aí quando a gente olha para cima e fala, cara, eu não sou absolutamente coisa alguma, Nossa, né? nada, nem um grão, uma E, molécula. e interajo, né, com outras pessoas na mesma situação, mas levando as pessoas em consideração, né? Acho que essa palavra a gente já conversou sobre ela, né, Ale, em algumas vezes, né? Consideração. Como colocar as pessoas em consideração na nossa vida, né? E considerar, cara, quando o Rodrigo fala que é escutar, eu tenho falado no grupo lá do encontro que a gente faz quinzenalmente com o João, cara, que quando uma pessoa vem e fala algo, ela tá dando o presente mais bonito que ela podia dar, né? Que é o que ela pensa, que é o que ela sente, né? Olha que presente maravilhoso. E às vezes a gente fica perdido na nossa conversa interna, a gente não dá atenção a isso. Quanta coisa a gente deixa de aprender, né? Ao deixar de considerar o outro, né? Genuinamente, né? Isso é humildade, também é humildade. Enfim, Tô enfim. bem. Hum. Qual a coxa de retalho final que você faz aí sobre a vida é sua, estrague-a como quiser? Apropriação. Apropriação, responsabilização, né? A gente saber se responsabilizar, a gente saber que a gente tem o poder de escolher como reagir diante do fato. O que acontece é assim, é saber gerenciar o que é gerenciável, sabe? O que não é gerenciável, cara, tira da equação. Nossa, né? Eu não consigo. Então, não preciso perder noite de sono com isso, né? É importante eu focar naquilo que está na minha mão, que está na minha gestão, né? Seja uma ação ou seja algo meu interno, né? Essa responsabilização é importante. Dela, do autoconhecimento, a gente pode chamar isso de autoconhecimento, né? Então, do autoconhecimento vem todos os outros ganhos, né? Quando a gente se conhece, a gente vê o que de repente está jogando contra na nossa própria cabeça, e a gente consegue agir de outro modo. Quando a gente acha o nosso norte, né, nosso propósito, cara, como facilita na tomada de decisão. Se de repente eu não tenho propósito, mas eu tenho meus valores, né, em cima dos meus valores, cara, vai a minha tomada de decisão, né, para nortear para onde eu vou. Porque escolha é isso, né? Eu ganho alguma coisa, perco outra. Não tem como, né? Então é saber disso e tocar a vida adiante, reconhecendo a nossa humanidade. A gente é imperfeito, né? A gente vai acertar, a gente vai errar. Como é que eu reajo ao erro? É o que você trouxe agora há pouco, né? Ou eu fico me chicoteando, ou eu levo para o aprendizado, né? É muito melhor para minha evolução, levar para o aprendizado, né? Por mais dolorido que seja, cara, é um aprendizado. O que eu posso fazer de diferente? Ter empatia comigo também. Isso eu acho que é uma sacada, que quando a gente fala de empatia, a tendência é pensar sempre no outro, né? Eu tenho empatia pelo outro. Agora, empatia por mim, Não dá para dar né? para outro que você não Empatia, tem. exato, exato. Então, empatia por mim, né? Essa coisa, para mim, é extremamente importante, né? E aí, ok, eu vou estragando a vida como ela é, né? E bora.
né? Tô E bem. bora crescendo. E para Tô bem. você ali, como é que você fecha isso? Vou te falar, ó, vou só fechar a frase do Rodrigo, que faltava uma parte. Ele fala o seguinte: para mim, este é o grande desafio de se alcançar a sabedoria, pois quem acha que a alcançou, nunca a alcançou de fato, e quem a alcança de fato, nunca achará que a alcançou. Muito bom. A Nutri está falando A Nuri, aqui, Nuri, oh meu Deus, Dona Nuri, Dona Nuri. a Nuri está falando, ter idade não significa ser sábio, depende do que você aprendeu com a vida. Isso é o que aprendeu com os estragos. E o Nelson É está isso falando aí. uma dica 2 aqui, como sair da teoria para a prática. Boa. Tinha dado uma Voltou, pausa agora aqui. voltou. Agora voltou aqui. Pronto. Minha empatia Então, com o Nelson perfeito. vamos lá, né? Eu acho que eu vou fechar como é meu jeito mesmo de viver e com o convite Hum, da pergunta do Nelson aí sobre a prática, né? Eu acredito, eu não sei se ele está falando da prática da autoempatia ou a prática da sabedoria, ou enfim, tudo que a gente colocou aqui. Mas para mim a prática diz respeito a fazer algo. Fazer algo não quer dizer fazer o certo, porque a gente nem tem ideia do que é o certo. É fazer algo que venha a sua ideia e que você não pare no primeiro passo olhando para a ideia e questionando ela. Nossa, que ideia ridícula. Ai, mas por que veio isso na minha cabeça? Não, sabe? É por que não? Eu acho que essa é a grande pergunta para a gente poder viver e ter os aprendizados de estragar a vida e aprender com os estragos, né, que são tão ricos. Gente, eu fico pensando que se eu lembrar das coisas mais marcantes da minha vida, ou foram coisas, estragos bem danados, ou foram, tipo, conquistas bem incríveis. Então, acho que colocar em prática é fazer, sabe? Tem a ver com o verbo de ação, de realizar algo, e não quer dizer realizar o certo. Eu entendo que tem muita gente que, para fazer, precisa super planejar. Eu sou a favor do planejamento, mas eu tenho uma verdade que o planejamento foi feito para mudar. Planejamento, senão o nome não era planejamento, era execução, né? E uhum. execução também vai ser mudada. E o planejamento vai mudar. Então, gente, vamos fazer, vamos experimentar. Então, experimentar ter empatia por si mesmo, para algumas pessoas pode ser olhar e falar assim, sinto muito para mim mesmo, que passei por isso e podia ter feito diferente. Pode ser uma frase. Para outras pessoas pode ser um banho bem gostoso, sabe? Peraí, eu vou cuidar de mim. Através do cuidado com o meu corpo, eu me empatizo comigo. Eu demonstro que eu cuido de mim. Para outros, pode ser comprar um presente para si. Né? Para cada um, a autoempatia vai ser do jeito que for, não tem receita. Eu acho que esse é o grande lance, sabe? A gente que dá treinamento e que lida com um monte de gente, dá um certo desespero, porque todo mundo quer a fórmula perfeita para fazer algo. A fórmula perfeita para vender, a fórmula Aham. perfeita para empatizar, a fórmula perfeita. Gente, não existe. Até porque a Isis escrevendo aqui se joga. Eu criei Se joga. um hashtag atual aí que eu tenho postado, que é o confia e vai. Confia e É. vai, porque alguma coisa vai voltar e com esta volta você aprende, você recicla, você faz outra coisa. Porque eu nunca li um livro que me ensine exatamente como fazer nada imutavelmente. Assim, né? Nem o best-seller lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, já teve trocentas edições e um monte de mudança. Então, Os gente, cinco hábitos de, né? vamos se jogar para a vida, né? Se joga, estraga, arruma, e assim vai. Delícia, delícia. Ai, E muito Ale, bom.
Ó, pessoal, nada aqui foi muito combinado hoje, né? E Nada. eu vou fazer alguma coisa aqui, Ale, que eu sempre quis fazer, Meu Deus do céu. em homenagem ao Abu Janra no programa Provocações. Ah, Alessandra, para você, o que é a vida? é desesperadora essa pergunta, né? A vida, para mim, é viver, é experimentar, é fazer, é realizar. Não necessariamente o certo ou o ideal, porque eu até hoje não descobri o que é o certo nem o ideal. Mas é testar. Na programação neurolinguística tem uma ferramenta que a gente usa que chama TOTS. Eu não lembro mais o que significa o TOTS lá, mas significa teste, né? Assim, bem grosseiramente falando, teste. A imagem que eu tenho da explicação do professor é quando a gente vai tomar um banho, a gente liga o chuveiro, a gente não põe a mãozinha no chuveiro para sentir a temperatura para depois entrar o corpo inteiro. Então, eu Uhum. sinto que a vida é isso, o tempo inteiro. A vida é um eterno TOTS, sabe? Essa coisa de a gente experimentando e vivendo, fazendo. E uma outra cena que eu tenho da vida muito engraçada é que é um game. Eu acho que a vida é um grande videogame que aquela plataforma é eterna, sabe? Tu vai passando pelas fases, aí de repente tu não foi bem numa fase, vai voltar de novo, vai passar quantas vezes tiver que passar por uma fase porque tá indo mal. E aí a vida vai... Eu tenho essas imagens, assim, de vez em quando tem uma imagem que a vida é um parque de diversões. Ora a gente está na montanha-russa, ora a gente está no trem fantasma, ora a gente está naquele barquinho navegando feliz, né? Igual tinha lá, navegando pela vida feliz, ia cantar. Eu acho que a vida é isso. Mas para mim a vida está sempre relacionada à ação, a experimentar, a fazer, a, a não se economizar. Alessandra, Para, o que é a vida? é morrer. Todo dia um pouco a gente morre, né? Exatamente. A vida é um. Como é que é? Ele tinha uma frase maravilhosa que é um desperdício, né? Um jogo sem chances, alguma coisa assim ele falava, assim, sabe? Ele era extremamente provocador, assim, adorava. Tá Obrigado pela vendo? resposta. Um game, né? Tá vendo? É um game muito bom, E Ale. de vez em Amei. quando no game não tem aqueles bônus. Você fez vários pontinhos, você ganha um bônus. Sim, tem o bônus e no game também tem assim, volte 5 casinhas. Tem os dois, né, cara? Tem tudo. Ó, meu bônus está aqui assistindo a gente participando bastante. Meu bônus. É maravilhoso. Obrigado, Ale. Ah, Formidável. Um gente, momento excelente. vamos fechar nosso bate-papo aqui, que hoje a gente Vamos. extrapolou a nossa soltura de vida. Aham, foi ótimo. Foi Foi ótimo, ótimo. adorei. Obrigado pelo presente, pelo convite, Ale. Amei de paixão a oportunidade, amei de paixão encontrar com essas pessoas que estão aqui com a gente também. Um beijo grande, fiquem todos bem. E Beijo, bora, gente. A gente bora vai adiante. postar lá no Vamos, YouTube. vamos estragar a vida um pouquinho. Vamos agora. Eu só Agora, não só se posso for agora. estragar não salvando o vídeo, né? Aí é sacanagem. Aí é sabotagem. Aham, muito bom. Tchau, gente. Um beijo para todo Obrigada a mundo. todos. Até a próxima. Até.